Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. O que é a PNL, Programação Neurolinguística? Como é que isto pode ou não impactar na profissão de alguém que trabalha em vendas, neste caso? Justamente para responder estas questões, para nos ajudar a perceber o que é a Programação Neurolinguística, convidámos La Salete Oliveira, ex-aluna da pós-graduação em Programação Neurolinguística e Mindfulness. Viva La Salete, bem-vinda a este podcast. Obrigada, João. Obrigada pelo convite. Vamos lá perceber o que é isto. PNL quer dizer Programação Neurolinguística. Isto parece um palavrão enorme. Na prática, estamos a falar de quê? Na prática, nós estamos a falar de quebra de crenças que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida e de quebra de comunicações e palavras que nos foram ensinadas ao longo da nossa adolescência, da nossa infância e até mesmo na fase adulta, que muitas vezes nós não temos consciência do impacto que isso tem, seja na nossa comunicação para nós próprios, seja na comunicação para os outros. E muitas vezes palavras simples fazem toda a diferença na comunicação que nós temos, principalmente com o outro. Então isso quer dizer que as nossas crenças podem... Eu acredito em Deus, isso não sei, provavelmente não me vai atrapalhar na vida, mas há outras crenças que nos podem prejudicar, atrapalhar, dificultar a vida? Exatamente. Chamam-se crenças limitadoras. São aquelas em que nós fomos habituados, a nossa cultura, a nossa vida, não é? Em termos de educação que nós fomos adquirindo ao longo da nossa vida, e muitas vezes há associado às crenças os medos, ok? Do género, eu não sou capaz de ser disciplinado. Isso é uma crença, ok? Porque o eu sou... Eu estou a falar da minha identidade. Então, a minha identidade não é ser organizada ou não ser disciplinada. Okay? Portanto, é só um comportamento. Por isso, se eu automaticamente trabalhar no meu comportamento e naquilo que eu efetivamente quero, isso muda. Portanto, isso são chamadas as crenças. Achei piada porque disse, isso é só um comportamento. Então, o comportamento no momento não define a pessoa, o tal eu sou. Completamente. Isso aprende-se na PNL, é disso que se faz a programação neurolinguística. Exatamente. Conseguimos ter a consciência do que é eu sou, enquanto identidade, e o que é um comportamento. E quando nós muitas vezes no dia-a-dia, nas nossas conversas, dizemos, aquela pessoa eu vou mudá-la. Nós não mudamos ninguém, nem nós próprios. Aquilo que nós efetivamente aprendemos com a programação neurolinguística é que efetivamente nós conseguimos mudar comportamentos, não é a pessoa, é comportamentos. Ao alterar e ajustar os nossos comportamentos, então aí sim nós vamos mudar também a nossa identidade enquanto pessoas, ou porque ficamos mais pacientes. Ao longo de um tempo, é? Ao longo do tempo. Na verdade, é um trabalho inacabado, diria eu, não é? Porque a programação neurolinguística, no meu caso, foi só um princípio, não é? Depois torna-se um estilo de vida e torna-se também uma vontade, não é? E um caminho de querer conhecer mais sobre nós e sobre os outros. La Salete fala também em comunicação. O que é que a programação neurolinguística trabalha neste campo da comunicação? Então, em relação à comunicação, tem a ver com os pressupostos, não é? Aquilo que nós pressupomos em relação à comunicação, tem a ver com aquilo que nós vemos e aquilo que nós imaginamos, chamamos-lhe nós o filme, ou seja, aquele filme que nós fazemos na nossa cabeça e que o traduzimos em palavras, em comunicação, que não é, na verdade, o que está a acontecer. Ajude melhor, então, eu vejo as coisas e não é o que está a acontecer. Ajude melhor a perceber o que é isto do filme. Exato, porque na verdade, João, tudo aquilo que nós dizemos, ou a maior parte daquilo que nós dizemos, não é uma verdade. Há só 2% daquilo que nós dizemos que é uma verdade. Porquê? Porque na nossa cabeça nós temos um outro filme. Uma interpretação, é? Exatamente. Fazemos uma interpretação diferente e dizemos uma coisa diferente. Então a comunicação, dentro dessa parte mais técnica da programação neurolinguística, numa parte mais... de uma linguagem mais recorrente, nós podemos dizer que efetivamente um não faz toda a diferença na nossa comunicação. Um se faz toda a diferença. Um mas faz toda a diferença. Vou-lhe dar um exemplo, João. Eu posso dizer assim, olha, João, adorei
a sua aula, mas poderia ter feito aquela comunicação de forma diferente. Então eu já estou a anular o elogio que lhe fiz. Ok? Portanto, e na verdade nós, no nosso dia-a-dia, não temos essa consciência, porque foi sempre assim que nós comunicamos. É feito de forma inconsciente, então? É feito Estas anulações, como lhe chamou, são feitas de forma inconsciente? Exatamente, João, é isso. É isso mesmo. Portanto, poderíamos concluir esta observação, não é? esta parte em termos de comunicação, por dizer que nós, na PNL, somos confrontados com o nosso inconsciente, não é? Eu confesso que numa das primeiras aulas fiquei radiante por saber que o meu inconsciente tinha uma capacidade incrível que eu ainda não explorava, não é? Portanto, fiquei com vontade de explorá-la, porque muito daquilo que nós dizemos, muito daquilo que nós ouvimos, é inconsciente. Não é? É inconsciente que nós não temos a noção, nem percebemos efetivamente que estamos a mostrar ou estamos a reagir a algo que nós não temos consciência. Sem dar por isso. Sem dar por isso. Se calhar já voltamos a este assunto da consciência ou da verbalização, aquilo que se ouve e que se diz e que não nos apercebemos de um significado mais profundo, mas deixe-me ir aqui a outro assunto primeiro. A La Salette é gestora de vendas numa empresa que tem vendas, não lhe vou chamar agressivas, mas de contacto direto com o público. Exatamente. Mudou alguma coisa na maneira de trabalhar na sua profissão depois desta formação em PNL? João, mudou muita coisa. O que é que mudou? Então, olha, em primeiro lugar mudou em mim. A forma como eu me vejo e a liberdade com que eu percebo efetivamente as minhas capacidades e a pessoa que eu sou. Porque nós preocupamos-nos muito, enquanto gestores, enquanto pais, enquanto mães, com a forma como os outros nos veem. Então isso limita-nos. E, na verdade, quando nós efetivamente trabalhamos em nós, enquanto pessoas, nós temos uma maior consciência daquilo que somos e do que efetivamente precisamos e não precisamos. Então, eu, enquanto gestora, sou responsável por uma loja, por uma equipa de líderes e desenvolvo pessoas. Então, quando eu trabalho a comunicação, quando eu comunico com eles, aí eu já o estou a desenvolver. Então, quando eu, enquanto líder, me desenvolvo, eu desenvolvo as pessoas que estão a trabalhar comigo. Portanto, mudou desde o momento em que eu entro numa reunião e desde o momento em que eu me preparo para aquela reunião. A minha comunicação mudou completamente. Voltou a tocar no aspecto da comunicação. Ele é assim tão importante, é isso? Porque posso dizer, João, que foi o que me levou à PNL, a fazer a pós-graduação, porque, na verdade, foi uma das coisas com as quais eu não cresci, ou seja, eu não aquelas conversas familiares, não é? Eu não tive isso, e então ambicionava saber comunicar, conversar. Então foi uma das coisas que eu vim a explorar ao longo da minha vida e eu percebi que a comunicação é um poder que nós temos. E quando nós dominamos ou quando nós temos a consciência da comunicação, nós temos esse poder de o fazer, seja com o nosso colaborador, seja com o nosso líder, seja com o nosso companheiro ou companheira e principalmente, João, com os nossos filhos numa fase da adolescência. Pelo que menos, é muito importante. sim. Para quem já está na fase da vida de os ter e educar os filhos. Falou na comunicação e em poder, de que a comunicação é um poder, mas falou em desenvolver. Curiosamente, não falou em influenciar, porque muitas vezes quando se fala em comunicação mais estratégica, uma comunicação política, a palavra influenciar acaba, vou-te levar a fazer aquilo que eu quero. Mas não falou nisso, falou em comunicar e desenvolver. Exatamente. Porquê? Porque, na verdade, quando nós influenciamos ou inspiramos, nós estamos a desenvolver, não é? E, na verdade, há aqui um aspecto muito importante, João. Então não é maniatar um comportamento, é desenvolver? É desenvolver, exatamente. Efetivamente, há aqui uma questão em que nós, muitas vezes, queremos mais do que a outra pessoa. E quando nós queremos desenvolver, nós precisamos, efetivamente, de ter, do outro lado, a consciência de que aquela pessoa está disposto a aceitar esse desenvolvimento. E é necessário fazer-lhe essa proposta. Isso fica claro para quem nos ouve? Fica claro para a equipa? Isso fica claro.
Fica claro, porque efetivamente é feito um enquadramento, é feita uma pergunta, não é? E é feito um acordo. Lá está a base da comunicação, porque se aquela pessoa não concorda comigo em que quer desenvolver, eu estou a desenvolvê-la, mas ela não concorda. Não é? Se não concordar, não há desenvolvimento. Exatamente. Por isso, eu não posso influenciar ninguém, João, para desenvolver se essa pessoa não quer fazer. E aí, vamos então ao comportamento, não é? Porque eu, para desenvolver, e se eu quero, então eu preciso de ajustar. Não é mudar, é só ajustar os meus comportamentos. Pela maneira como fala, eu preciso de uma grande honestidade nisto. É preciso honestidade, É preciso honestidade, João, e, acima de tudo, transparência. É um dos princípios e dos valores que eu tenho enquanto pessoa, e a programação neurolinguística também me ensinou a reforçar esta importância. Se eu tenho uma relação com um cliente, que eu também, antes de ser gestora, venho do terreno, então a venda direta é uma relação com a pessoa. Nós temos um produto, mas na verdade a relação da pessoa é que define o sucesso ou não da venda desse produto ou da compra desse produto. E na verdade, quando nós estamos a comunicar com outra pessoa, nós precisamos de ser, em primeiro lugar, honestos connosco próprios. Se é efetivamente, ou se eu estou efetivamente disposta a fazer aquele acordo com aquela pessoa e a dizer com transparência àquela pessoa o que é esperado dela e o que é que ela pode esperar de mim. E sim, acho que é um dos segredos do sucesso também em termos de desenvolvimento de pessoas e do nosso próprio desenvolvimento, João. Usar honestidade e transparência. Honestidade, sempre. Falou em valores. Verdade. Na programação neurolinguística, eles também têm um lugar. O que é isto dos valores? Então, os valores é aquilo que está cá dentro, é aquelas borboletas, João, que nós muitas vezes dizemos, estou a sentir borboletas no estômago, ou sentir borboletas na barriga, não é? Ou aquela pessoa teve um comportamento que me irritou e não sabemos o porquê. Então, isso são os valores. São, efetivamente, o que está na pirâmide, na nossa identidade. Que é justiça, segurança... Exatamente, o respeito. E muitas vezes, ou melhor, o que nós aprendemos na programação neurolinguística é perceber que o valor, para mim, tem o mesmo nome do valor, mas pode ser diferente para o João. Por exemplo, para mim respeito é uma coisa, para o João respeito se calhar é outra coisa. Então, o valor também precisa de ser descascado, na verdade, não é? Também precisa ser comunicado quando há conversa entre dois, é? Exatamente, e isso na nossa vida pessoal, na nossa vida enquanto amizade e também no nosso trabalho, mais uma vez, eu preciso de saber quais são os valores das minhas pessoas em relação ao trabalho. Curiosamente, tudo o que me tem dito até agora tem um lado pessoal e um lado profissional, ou se calhar estamos a falar da mesma coisa em contextos diferentes. Não encontrei, para a minha vida pessoal é de uma maneira, para a minha vida profissional é de outra. É um estilo de vida, João, e quando nós temos este estilo de vida a nível pessoal, isso transcende para todas as nossas outras vidas, porque não é possível nós dividirmos-nos, na minha opinião, enquanto estilo de pessoa, de valores, não é? Eu até posso ter uns valores a nível pessoal e outros valores a nível profissional, mas provavelmente o que muda, lá está, é o que está dentro daquele valor, dentro da minha expectativa naquele para aquela contexto. Pessoa concreta, naquele contexto exatamente. Concreto. Para mim, se calhar, ter o respeito do meu marido é efetivamente ele, de manhã, deixar a casa de banho em condições, não é? E se calhar para ele respeito é outra coisa. E se calhar para ele respeito é outra coisa. Para mim, ter o respeito... Ou seja, é o mesmo valor, mas em comportamentos diferentes, em manifestações Exatamente. diferentes. Exatamente. É isso mesmo. A PNL também tem uma coisa que se chamam pressupostos, há uma lista na programação neurolinguística de coisas que se acha por bem que existem e que devem ser observadas, como que é possível, se uma pessoa teve sucesso com o comportamento, eu consigo reproduzir esse comportamento, ou uma velha máxima do não há fracassos, há resultados. O que é que esta velha máxima quer dizer? Então, porque... Mesmo nas vendas também é assim, não há fracassos, há Exatamente. resultados. É isso mesmo, não há fracassos, há resultados e não há percas, há aprendizagem, não é? Porque... Aprende-se errando? Aprende-se errando.
Sem dúvida, João. Por isso é que nós ouvimos muito dos mais séniores, dos nossos avós, não é? Que efetivamente não há melhor escola do que a vida, não é? E isso tem a ver efetivamente com o errar. E o errar dá-nos a oportunidade de nós olharmos para aquela situação e percebermos o que é que nós aprendemos e o que é que nós podemos melhorar. A partir dali. Novamente é melhorar um comportamento, então. Exatamente. Parece que voltamos aqui a um círculo e voltamos a dizer, ok, então isto permite melhorar um comportamento. Há também uma dessas máximas, os ditos pressupostos da PNL, que diz que as pessoas já têm em si todos os recursos. Então, se já temos em si todos os recursos, porque é que não os usamos? É verdade. Temos que os ir buscar a algum lado, já estão cá dentro, como é que é? Já estão cá dentro, João, e nós temos todos os recursos, só não temos a consciência deles e não conhecemos todas as ferramentas para ir buscar esses recursos. Mas quando falamos em recursos, estamos a falar de habilidades técnicas ou de capacidades que são inatas e que em determinada altura temos que as ir buscar? Que é são essas capacidades inatas que nós temos. Nós temos a capacidade de sofrer, nós temos a capacidade de estar sozinhos, nós temos todas essas capacidades e nós temos o recurso de olhar para uma situação como, vou dizer duas palavras mais técnicas da programação neurolinguística, que nós olhamos para uma situação e aquela situação é o mapa, não é o território, ou seja... É uma interpretação, não é a realidade. Exatamente. Ok, então nós temos esse recurso. Temos o recurso de efetivamente fazer este exercício, que depois são ferramentas aplicadas, não é? Em fazer o exercício dos pressupostos e perceber efetivamente o que é que isto traz de bom para a nossa vida, o que é que eu quero desta situação, se efetivamente esta situação me está a fazer bem ou não me está a fazer bem, Então é olhar para nós, para dentro de nós, no verdadeiro sentido da palavra. Por isso é que também tem essa disciplina do mindfulness, que foi uma descoberta para mim também, que não é esvaziar a mente, é outra coisa. Que não é. E na minha visão, João, mindfulness traz-nos uma consciência de nós próprios e daquilo que o nosso corpo também nos diz. Porque muitas vezes nós desconectamos-nos completamente e dividimos as duas coisas, não é? A cabeça e o corpo. E as duas coisas estão ligadas. São uma mesma realidade, não são duas. Exato. Precisamos de ouvir. E não é só ouvir o ruído exterior, precisamos de nos ouvir a nós próprios. E o pressuposto trabalha efetivamente essa capacidade de nós olharmos para as coisas de outra forma e percebermos que temos dentro de nós o recurso para olhar para aquela situação e perceber o que é que nós podemos fazer com ela, se efetivamente tem o tamanho que nós lhe estamos a dar e se é biológico para nós ou orgânico para nós aceitar ou não aquela situação. E resolvê-la de determinada maneira, ultrapassá-la, contorná-la, deixá-la para trás? Depois ou por simplesmente não lhe dar importância? Não, é que depois de fazer o exercício, João, nós vamos adquirindo esses recursos, vamos tendo acesso a eles. Okay? É essas capacidades inatas. É essas capacidades e no final nós efetivamente percebemos, espera, se calhar, afinal, não é? E então é ter acesso a esses recursos que muitas vezes estão no inconsciente. E assumir um comportamento, ou mudar um comportamento. E mudar o comportamento. La Salette, fico com uma curiosidade, porque falou muito em filosofia de vida e em coisas que mudou na sua vida pessoal, mas também na vida profissional, mas todas elas parece que mudaram de forma igual, não é? E isto é quase voltar ao começo. O que é que mudou na sua vida depois desta formação? Mudei eu enquanto pessoa, mudei enquanto mãe. Na verdade, eu costumo dizer que a minha filha mais velha, que não teve a mesma mãe que a minha filha mais nova. Houve a formação pelo meio, sim. Exatamente, porque efetivamente nós olhamos para a vida de outra forma, olhamos para nós de forma diferente, porque eu vou dizer-lhe, João, é um estilo de vida. Nós até ficamos chateados com uma situação e até ficamos irritados. Agora, estar irritado uma semana é uma coisa. E estar irritado um minuto, 1 hora, 2 horas é outra. E então é isso.
É ir buscar esses recursos que eu sei que eu tenho dentro de mim e falar comigo próprio, perceber, espera lá, mas tu estás tão irritada porquê? Mas porquê é que isto te irritou? Ganha-se essa consciência de que estamos, estou aqui a fervilhar, se calhar não há grande razão para isso, ou e vamos controlar e fazer de outra maneira. Exato, essa consciência ganha-se, treina-se ou pratica-se ou aprende. Treina-se, é tudo uma questão de treino. Uma das coisas que eu ainda treino, João, é o julgamento. O julgamento que nós fazemos de nós próprios e o julgamento que nós fazemos dos outros. São os dois igualmente, ia dizer maus, não sei, podem ser maus, podem ser bons, não é isso que é importante. Mas fazemos isso, assim como julgamos. Digo isto, se olharmos para uma rede social, nós vemos muito o julgamento dos outros, não é? Fulano tal fez assim, quase como se estivéssemos ali a destilar um bocadinho de ódio, aquilo faz bem ao fígado e ficamos tranquilos. Mas se calhar também fazemos isso connosco, não é? Claramente, primeiro connosco, por isso é que nós muitas vezes pensamos, publico isto, não publico isto, o que é que o outro vai pensar, o que é que o outro não vai pensar? Se calhar o meu cabelo não está bem, se calhar a minha roupa não é assim. E já estamos nós a fazer o julgamento. E automaticamente estamos a achar que somos o centro do mundo, não é? Porque o outro se calhar nem vê a publicação, nem quer saber da publicação, nem olha para a forma como nós estamos vestidos, não é? Então é ter esta consciência que eu ainda estou a trabalhar. E depois fazer este exercício. Então é um treino, é como ir à rua e treinar todos os dias. Todos os dias. Eu poderia dizer que é um treino enquanto mente e enquanto propósito. Porque estar a fazer um julgamento e parar e pensar, espera, eu estou a julgar. Mas porquê é que eu estou a julgar? Em que é que isto me toca? Então vamos sempre ter ou às crenças ou aos valores. La Salete, muito obrigado pelo tempo que pôde despender a ajudar-nos como é que a programação neurolinguística entra na vida de um gestor de vendas ou de uma gestora de vendas, mas também de uma mãe, de uma mulher, de uma esposa, enfim, como é que a programação neurolinguística pode entrar na nossa vida. Obrigado por este bocadinho. De nada, João. Obrigada eu é que agradeço. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.